Durante toda a história da humanidade, o poder político e da força armada sempre caminharam lado a lado com o poder religioso. Aquele que detém o domínio do exército conquista o seu povo, mas aquele que domina a fé subjuga o mundo inteiro. Sempre foi assim, partindo da Babilônia, passando pela Pérsia, Macedônia, Roma, chegando ao Império Mongol, Otomano, pelo Califado e aos dias atuais. A religião sempre determinou o comportamento das pessoas e estruturou o caminho para o controle das multidões. A história da humanidade foi dividida pelo domínio de diferentes impérios em diferentes épocas. Eram estes impérios que determinavam as crenças religiosas e, dispondo de grande poder bélico, dominavam a política e o comércio por todo o mundo conhecido de suas eras. A Bíblia faz um retrato de parte da história da humanidade. Partindo do Império Babilônico, o primeiro grande império pós-diluviano, o livro de Daniel descreve todos os grandes reinos da Terra, até os dias atuais, associando estes impérios a animais. Nos episódios anteriores, nós analisamos as profecias descritas nos capítulos 2 e 7 do livro de Daniel e constatamos que, segundo o relato bíblico e os registros da história, a cabeça de ouro da estátua vista em sonho pelo rei Nabucodonosor representava o império da Babilônia, sendo que o tronco, quadris, pernas e pés representavam os 4 reinos posteriores. Também foi possível observar que, de acordo com Daniel 7, o leão simbolizava o Império Persa, o urso, a Macedônia e a Grécia, e o leopardo simbolizava o Império Romano. Hoje, vamos mergulhar na história e emergir na realidade para examinar as profecias e os escritos antigos e descobrir qual a identidade do 4º animal da profecia do capítulo 7 de Daniel. Besta do Apocalipse. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 1 e 2. No ano de 476 da era cristã, as invasões dos povos germânicos, ao lado da crise econômica e da desestruturação militar, levaram ao fim o Império Romano do Ocidente. Um detalhe que passa desapercebido, mas que é muito importante e pode nos ajudar na identificação da besta do Apocalipse, é que no sonho de Nabucodonosor, os pés da estátua que representa o último império da terra, portanto, a besta descrita em Apocalipse 13, era composto pelo barro misturado ao ferro, símbolo do império anterior. Se as pernas de ferro da estátua vista pelo rei da Babilônia representavam o Império Romano, então os pés de barro misturado ao ferro, representando a besta do Apocalipse, seria um império que se originou de dentro do mesmo território. Na verdade, essa imagem do ferro misturado ao barro deixa claro que não houve um marco do rompimento entre o Império Romano e o Império da Besta. O que houve foi uma transição do poder, preservando muito das suas estruturas e instituições. A primeira besta, vista por João, saiu do mar, assim como o urso visto por Daniel. Essa narrativa aponta para o fato de que tanto o exército de Alexandre quanto o Império da Besta se apresentaram para conquistar o mundo a partir da mesma região. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7:7.
Segundo Daniel, o quarto animal visto em sua visão era diferente de todos os demais visto anteriormente. Provavelmente, Daniel estava indicando que o poder exercido pela besta era diferente do poder exercido pelos impérios anteriores. Por outro lado, o discípulo João declara que a besta vista por ele tinha características semelhantes aos impérios representados pelos animais vistos por Daniel. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Considerando o que descobrimos nos episódios anteriores, o leopardo representava o Império Romano, onde os imperadores eram adorados como augustos e o culto aos deuses oficiais era obrigatório. O urso simbolizava o reino da Macedônia e as conquistas de Alexandre, que com rapidez conquistou o mundo, com um império forte que não perdeu uma única batalha. E o leão, símbolo da Pérsia, conhecida por libertar os cativos da Babilônia, inclusive a tribo de Judá, e por elaborar a primeira declaração de direitos humanos da história, o Cilindro de Ciro. O que podemos concluir disso é que a besta vista por João em Apocalipse 13 era semelhante aos romanos, impondo a adoração aos seus líderes e aos seus deuses. E assim como Alexandre, ela rapidamente expandiu seu domínio pelo mundo, conquistando as pessoas com o discurso do leão, que simbolizava a Pérsia, a promessa de libertação. Em 20 de maio de 325, deu-se início na cidade de Niceia, atual Iznik, Turquia, ao primeiro concílio ecumênico do cristianismo. Essa assembleia de bispos, convocada pelo imperador Constantino, sucedeu ao Edito de Milão, ato promulgado em 13 de junho de 313 pela Tetrarquia Romana, que conferiu a liberdade de culto aos cristãos, pondo fim ao longo período de perseguição. O cristianismo passou a representar um problema para a estabilidade do império, ao ponto em que questionava a autoridade e a forma de vida romana. E mesmo com as torturas impostas pelo Estado, o número de adeptos ao cristianismo cresceu rapidamente, dividindo e fragmentando o Império Romano. A solução seria utilizar a força daquele movimento, criando uma religião forte, dominada pelo Estado. O Concílio de Niceia foi o primeiro esforço da Tetrarquia Romana, as quatro cabeças do leopardo, que buscou unificar os ensinamentos dos apóstolos com a religião oficial de Roma. Curiosamente, o Concílio de Nicéia foi realizado na mesma região do Mar Mediterrâneo, de onde o Império de Alexandre saiu para conquistar a Pérsia. Do Concílio de Niceia originou-se o credo que até hoje rege a fé cristã oficial em todo o mundo. Com o decorrer do tempo, a Igreja constituída em Niceia tornou-se a religião oficial do Império Romano. E à medida que o Império decaía, a Igreja assumiu muitas de suas funções, mantendo a ordem em meio ao caos que se generalizava. A aliança de Carlos Magno com o Papa culminou na expansão da Igreja e em sua coroação em 25 de dezembro do ano 800 como imperador do novo Império Romano Ocidental. No ano de 962, o novo Império Romano passou a ser oficialmente denominado de Santo Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico sustentou seu domínio, expandindo-se por todo o mundo através da imposição da fé. A besta vista pelo profeta Daniel e o discípulo João tinha 7 cabeças sob o nome de blasfêmia e 10 chifres coroados. Os 10 chifres coroados da besta representam os 10 reinos que compôs o Santo Império Romano Germânico, e foram eles: o reino da Austrásia, reino da Aquitânia, reino dos francos do Ocidente, reino da Burgúndia, reino itálico, reino da Lotaríngia, reino da Baviera, reino da Suábia, reino da Saxônia e o reino da Áustria. As 7 cabeças sob o nome de blasfêmia simbolizam os 7 príncipes eleitores, submissos ao Papa, auto-intitulado Filho de Deus, que tinham o poder para eleger os imperadores, sendo eles o arcebispo de Mainz, o arcebispo de Tréveris, o arcebispo de Colônia, o arcebispo da Boêmia, o conde palatino do Reno, o eleitor da Saxônia e o eleitor de Brandemburgo. E mais uma associação ao leopardo, urso e leão. O Santo Império Romano Germânico era o poder imperial de Roma, constituído pelos colégios eleitorais oriundos da Grécia, e se firmava na venda de indulgências pela Igreja, em promessa de liberdade e salvação.
A cabeça ferida de morte representa a ruptura momentânea nesse sistema, com a reforma protestante iniciada em 1517, levando ao rompimento do eleitor da Saxônia, Frederico III, o Sábio, com o Império e o Papa. Mas a chaga mortal foi curada, e no ano de 1555, a Paz de Augsburgo estabeleceu a tolerância oficial dos protestantes dentro do Santo Império Romano Germânico, aliviando as tensões. Com o passar do tempo, alianças foram forjadas por meios de casamentos em cumprimento a Daniel 2:43, criando novas configurações dentro do império, mas o poder central permaneceu inabalável. E com a política de colonização e a consolidação da navegação, por meio do mar, os chifres da besta dominaram o mundo inteiro. Assim, a besta saiu do mar e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo episódio, você descobrirá a identidade e a marca da segunda besta do Apocalipse. Então se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber as novas postagens. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para os seus amigos.